Olá, boa noite a todos de casa, boa noite aos presentes. Então, nós estamos aqui na live, que acontece todas as quintas-feiras na CCV. A gente tem antes da live a conversa terapêutica. Então, nós convidamos todos os familiares, todas as pessoas com qualquer tipo de dependência, prioritariamente estamos trabalhando aqui álcool e drogas, mas também trabalhamos tabaco, nicotina, internet, compras, comida, qualquer tipo de obsessão, porque os 12 passos funcionam para todas elas, são os princípios que regem as irmandades de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, que nós nos fiamos, além do conhecimento espírita com relação aos obsessores que estão sempre envolvidos nesses vícios. Então, a conversa terapêutica ocorre todas as quintas-feiras a partir das 17h30 até as 18h15, depois a nossa live vai até as 18h45. Fazendo parte desse trabalho, nós temos também os florais de Bach. Nós convidamos todos os que chegam a primeira vez, que se dirijam à nossa farmácia e adquirem um vidrinho de floral de Bach já pronto para o primeiro mês de tratamento. A partir do segundo mês de tratamento, aí pode falar com a gente que a gente faz uma consulta individual, porque a pessoa já vai estar diferente, já vai estar mais tranquila, mais, vamos dizer assim, harmoniosa emocionalmente, e aí a gente começa a prescrever florais mais específicos. Outra coisa que eu gostaria de pedir e que a casa pede que a gente peça é que essas lives, elas ficam postadas no Facebook Amigos da CCV. Entrem lá, mesmo você que está aqui, dá uma curtidinha, dá uma encaminhada, republica na sua mídia social, porque às vezes uma palavra pode ser de grande ajuda para outros. Outro dia a gente teve aqui uma mãe com o filho dependente usuário dentro de casa, e ela falou que ela começou a entrar no Facebook e ligar todas as lives, e quando ela estava cozinhando, estava lá a live ligada, e o menino começou a ficar mais perto ali para ouvir, começou a se interessar. Coincidência ou não, esse garoto está diminuindo o consumo. A gente não vê um milagre, como você estava dizendo, do dia para a noite, mas a gente precisa, dentro desse contexto, reconhecer os pequenos milagres que acontecem a cada momento, né? O simples fato, uma pessoa que, por exemplo, a gente teve ano passado um outro caso desse, a pessoa bebia compulsivamente, ela começou a comprar a cerveja, a abrir a cerveja e não beber. Fazia outras coisas, a cerveja ficava ali. Quando a pessoa pegava no sono, a esposa ia lá, despejava a cerveja no ralo, porque ele comprava, abria e não bebia. São E o hábito, só o hábito, exatamente. Então, são pequenos milagres que muitas vezes sozinhos a gente não consegue perceber, e que num grupo de apoio como esse que nós estamos aqui, a gente vai vendo o exemplo de o enfrentamento do outro, e a gente consegue encontrar na nossa própria vida um eco, uma ressonância, um caminho bom para a gente seguir. Então aqui eu estava terminando a live passada de falar os últimos pedacinhos, assim, porque agora eu quero entrar em outro assunto, daquele psiquiatra. Já é a terceira live que eu falo do Dr. Victor Blasius. Ele é um psiquiatra bem famoso aí nas mídias sociais, vocês podem digitar o nome dele que aparece um monte de vídeo. E ele então ele conta as difíceis experiências dele como uma pessoa que está crescendo nas mídias sociais e é boicotado por essa mídia social, porque ele recebeu uma carta que ele mostrou para o público dele, eu vou aqui falar o nome porque ele falou também, o YouTube, dizendo para ele que ele estava violando as diretrizes da plataforma, porque combate ao alcoolismo não era desejável nas mídias sociais do YouTube. Então, enquanto eu tô aqui falando, tem 3, 4, um like, tá tudo bem. Começou a crescer, a represália vem.
e a gente vai observando que não é por acaso, que existe uma instância superior que está ali a serviço do mal. Agora, a gente tem que se amedrontar com isso? De jeito nenhum, porque com Deus, ele permite que alguma coisa chegue para dar o quê? Musculatura para a gente. Mas a gente tem proteção e, aliás, o que a gente está fazendo aqui é justamente a vontade dele. Quando a gente está aqui fazendo o tipo de coisa que nós estamos fazendo, se você tiver alguma dúvida, termine a dúvida agora. Nós estamos nesse momento aqui, não sei antes, não sei depois o que cada um fez ou vai fazer, mas nesse momento nós estamos fazendo a vontade do Pai para as nossas vidas. Então a gente tem proteção e é com essa proteção que a gente tem que dormir, acordar, sair e depois voltar de novo. Tá certo? Então vamos lá. Eu queria contar que nós já conversamos aqui algumas vezes de como o alcoolismo ele prejudica muito rapidamente o esôfago, o estômago, o fígado, mas a parte do cérebro que ele mais acomete é o lobo frontal. É essa parte aqui, ó, do nosso cérebro. O que o lobo frontal faz? Ele é responsável pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes. Quando vocês falaram, hoje é quinta-feira, eu vou na CCV, foi o lobo frontal que acendeu. Então vocês são capazes de tomar decisões adequadas, de recusar o que não é adequado. É o teu julgamento. O lobo frontal cuida da tua autocrítica, do teu autojulgamento. O álcool vai lá e intoxica. Então as sinapses ficam, elas não se ligam para fazer conexão e para fazer a função delas. Elas ficam em torpor. E aí é a pessoa que fala pastoso, que fica inadequado, que não tem vontade de nada, que não tem motivação de nada. Então, como o álcool, ele atua, principalmente quando vai ficando crônico o uso, ele vai afetando muito o lobo frontal. A pessoa, muitas vezes, vai perdendo o senso moral. Mas não estou falando senso moral de perversidade, assim, não é só isso também, eventualmente, mas o senso moral de você dizer assim, isto é para mim, esse caminho é o que eu quero, isso aqui não é para mim. Você vai perdendo isso. E eu conheci, lembrando, para exemplificar isso, eu conheci um doente alcoólico por muitos anos que ele fazia uso do álcool, mas ele era uma pessoa moralmente com uma formação muito rígida e ele inclusive era policial, isso nos anos 70, 80. E ele então combatia, naquela época as drogas eram combatidas, tinha lei que podia combater as drogas, naquela época lá, né? Então ele tinha um forte senso moral de ser contra drogas, ele dizia assim, eu bebo, mas droga jamais. Com o passar da vida, o álcool, ele continuou bebendo e o álcool foi prejudicando o lobo frontal, vai intoxicando cada vez mais, prejudicando o senso de autocrítica, de autoavaliação. No final da vida, ele estava sendo usuário de droga. Então, a gente vai vendo como vai afrouxando os seus valores, né? Então, isso é assim, se alguém faz uso crônico e não sabe disso, é uma coisa. Agora você já sabe disso. Então, você já tem uma condição melhor de decidir se isso cabe para você, se isso vai ser bom para você. Além do alcoolismo, mesmo que seja uma dose por dia, ao longo dos anos, ele está extremamente envolvido com as demências e com o Alzheimer na terceira idade. Uma grande parte de demências e Alzheimer vem pelo uso crônico do álcool. E o indivíduo nem alcoólatra era. Ele bebia um aperitivo antes do jantar ou do almoço e já era o suficiente. Então, para terminar o Vitor, tá? Depois a gente vai mudar de assunto. Ele conta que uma paciente dele bebiam ela, o marido e a filha.
bebiam, né? Começaram a beber eventualmente começaram a beber cronicamente, né? E a mãe foi a que despertou a consciência primeiro. Ela foi a que deu um start, ela falou, isso aqui não tá legal para mim. Aí ela foi buscar ajuda com o Dr. Vitor. O Dr. Vitor explica pra gente que muitos alcoolismos e também a drogadição, eles estão envolvidos com pessoas com problemas psiquiátricos, ansiedade, hiperatividade, transtorno de déficit de atenção, e essas pessoas se automedicam com a droga, porque elas percebem que elas acalmam. Então, se uma pessoa dessas tem a felicidade de procurar um médico sério, ele vai conseguir identificar isso e dar a medicação para controlar o sintoma psiquiátrico. E aí a pessoa consegue ter uma capacidade de diminuir ou parar com o uso, porque agora ela está medicando o problema dela, certo? Então essa senhora, essa mãe foi lá, conversou com ele, falou, olha, eu tô muito chateada, e eu acho que ela tinha algum distúrbio, não sei se era TDAH, alguma coisa, ela começou a ser medicada, e o filho, e a filha, e o pai, e o marido, você sabe, quem bebe quer companhia. Quem usa quer companhia. Se você não dá companhia, você é careta, você é um tonto, você é chato, você é moralista, você já começa a ser enquadrado. E ela, então, começou a se sentir mal, porque os dois falavam, ai, que bobagem, que isso, que aquilo. E ela continuou firme um dia. E o Vitor dizia para ela, não dê lição de moral. Fala o que você tem que falar, boca fechada, eles são adultos, eles é que sabem o que eles vão fazer da vida deles. Aí, num determinado dia, que estava todo mundo sem beber, né, ainda era de manhã, eles estavam numa mesa de café e eles perguntaram para ela, escuta, mas o que aconteceu? Por que você parou? Por que você não quer mais acompanhar a gente, né, na cerveja e tudo? E ela disse uma palavra apenas, uma frase. Eu vou repetir para ficar ipsis literis. Não vou mais beber porque não gosto de como o álcool me faz agir. Quando passa o efeito, eu falo, nossa, sinto culpa, vergonha, sinto que eu perdi meu tempo, que eu perdi meu dinheiro. Eu não vou mais beber porque eu não gosto de como o álcool me faz sentir. Não falou mais nada. Percebe que não veio lição de moral, veio exemplo, conduta de vida. Para mim não dá. Com isso, eles perderam o principal argumento de dizer para ela que ela era careta. Porque, na verdade, eles estavam vendo que o que ela era é uma pessoa sensata que não quer fazer papel de palhaça, de boba, de inadequada. E aí, paulatinamente, sem que ela dissesse uma palavra, eles pararam de beber também. Pelo mesmo motivo, porque eles começaram a se dar conta do quão chato, inadequados eles ficavam quando bebiam. Então, isso é pra gente que convive, lembrar que eu sei que é difícil, eu sei que a gente briga, eu sei que a gente perde as estribeiras, faz parte. Mas essa coisa de você achar que o teu conselho, que a tua bronca vai resolver, tá aqui os experientes para dizerem que não. Até aqui, alguém gostaria de colaborar? Então, quem quiser fazer um comentário sobre isso, eu peço que venha até aqui. Você não vai aparecer, mas a sua voz vai para que as pessoas de casa possam ouvir. Quem gostaria de contribuir? Vem falar pra gente aqui, querida. Vem aqui. Dá uma licencinha para ela passar, por favor. Aí, obrigada. Fala pra gente. Eu acho que a ressaca moral é o que é o pior. É você beber, não ter o controle do que você está fazendo e depois saber o que você fez depois. Eu acho que é o pior. Não é aquele fato de você estar bebendo, você está fazendo que é uma válvula de escape. Já que você não consegue fazer aquilo são, então você usa a bebida como um suporte, um dispositivo auxiliar. E quando você está sóbrio, é que você vai avaliar, pô, eu só fiz aquilo porque eu tomei
aquela bebida, aquela quantidade de bebida, eu acho que é o pior é o depois. O que você está chamando de ressaca moral, né? Então, quanto mais tempo ele permanecer nessa ressaca moral, melhor para a recuperação dele. Acho que a consciência, ele se deparar do que ele pode ser melhor, isso, se não estando bebendo, porque hoje é uma moda, tanto já era uma droga ilícita, mas hoje os jovens você pode ver que tá achando que tá tudo muito bom, tá muito bem. Exatamente. Ele só tá naquela roda porque tá bebendo, tá tomando aquele uísque, mas o depois, a dor da consciência. E aqui eu acho que é o pior, da bebida em si e da droga da também. drogadição também. Exatamente, Márcia. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Bom, vamos seguindo. Quem quiser, em qualquer momento, levanta a mão e você vem aqui falar. A gente vai ter tempo, porque eu queria muito contar para vocês um caso verídico mesmo, que aconteceu, e a fonte, para quem quiser ler mais detalhadamente, está no site oficial dos alcoólicosanônimos.org. Está lá, esse caso eu tirei de lá, para vocês saberem a fonte. Então, eles contam que um doente alcoólico, ele tinha 36 anos e na primeira reunião que ele foi de uma sala de alcoólicos anônimos, ele parou de beber. Com 36 anos, na primeira reunião, ele ouviu depoimentos, falou. A gente vê mesmo isso na sala, porque eu indico florais numa sala da Irmandade e a gente vê que tem gente que na primeira para. Tem gente que faz muitas recaídas até conseguir parar. Cada um tem uma história, ninguém julga ninguém. Mas ele parou com 36 anos, na primeira vez. E a gente já conversou isso também, que o doente alcoólico, normalmente, ele tem um talento profissional e habilidades manuais, intelectuais acima da média, lábia, carisma, acima da média, são ótimos vendedores, né? Eles têm muita jogo de cintura, exatamente. Então, esse menino sem beber, com 36 anos, ele voltou a estudar, terminou a faculdade, conseguiu um trabalho super legal, começou a prosperar, casou, começou a ter um padrão de vida muito, muito bom. E aí, ele resolveu que ele já estava curado. Agora, a gente conversa aqui que o alcoolismo, a drogadição é uma doença incurável. Significa que a pessoa vai sempre usar e beber? Não. Significa que ela nunca mais vai poder usar e beber. Então ela vai ser uma pessoa que nem diabetes. A pessoa tem diabetes para a vida toda, mas se ela tomar insulina, às vezes ela está melhor do que eu e você, que está fazendo ginástica, está se preocupando com a saúde e às vezes a gente se larga. Tá igualzinho, tá? Então, ele achou que depois de que ele já estava bom, que ele não precisava ir na sala. E por que a gente precisa de uma sala de narcóticos ou de alcoólicos anônimos ou de uma instituição religiosa que dá um apoio para esses tipos de vícios? Por quê? Porque, foi o que a gente conversou aqui no começo, acho que vocês não tinham chegado. Tem uma garota que vem aqui, ela começou a vir depois de 2 anos frequentando a casa, agora ela começou a vir, e ela mandou uma mensagem desse tamanho pra gente hoje, pedindo desculpas por não ter vindo, aliás, mandou um beijo para todo mundo, porque ela falou, manda um beijo para todo mundo do nosso grupo, o grupo já é dela. Fiquei 2 anos convidando ela, 2. Eu forcei, eu falei, se você não vier, não tem passe, não tem tratamento. Nada. Venha quando você quiser, fique se você quiser, vai embora como quiser. E agora ela fala o nosso grupo. Imagina meu coração derretendo, né? Dela falando, manda um beijo para todo mundo do grupo e mandou a justificativa, porque não podia. Então, a gente nunca vai deixar de ter essa doença, mas a gente vai ficar tão controlado, mas tão controlado, que às vezes a gente está melhor do que uma pessoa que não tem. Então, vem na sala por quê? Para ouvir os seus pares,
para ouvir o enfrentamento que o outro conseguiu, para adquirir ferramentas para conseguir também, para falar, porque às vezes a gente só precisa falar para a gente se ouvir, né? Porque enquanto está na cabeça, parece que a gente não se ouve. Quando a gente abre a boca para falar, a gente se ouve. Então, às vezes é só isso que a gente precisa, seja por motivo que for, né? Então, mas ele achou que ele já estava curado, tá certo? Só que a doença o alcoolismo continua progredindo, a drogadição continua progredindo. Mas como assim, Sandra? Não faz sentido. Como que progride se ele não está fazendo uso? Então, vamos entender como que é isso. Ele dizia assim, olha, esse moço continuava sendo cada vez mais imaturo, porque a doença do alcoolismo e da drogadição é a doença emocional da imaturidade, da vitimização, do coitadinho de mim, dos infantiloides que se recusam, da síndrome do Peter Pan, que se recusa a crescer, o orgulhoso, isso ele dizendo, ele falava, eu estava sem beber, mas eu me reconhecia o tempo todo imaturo, orgulhoso, egoísta, mentiroso, raivoso e invejoso, principalmente quando eu me sentia ameaçado. Às vezes eu nem estava sendo ameaçado, mas apareceu no trabalho alguém mais legal do que eu, pronto, já vai querer me passar a perna. Às vezes não, às vezes sim, mas e se for? Aí você tá lá fazendo o teu trabalho, aprendendo as tuas lições, certo? Então ele dizia isso. E à noite, não indo para a sala, ele dormia com sentimentos de culpa, vergonha e raiva. Porque é isso que você falou agora, Márcia, que você falou da ressaca moral, né? A pessoa, quando ela se dá conta do que tudo que ela fez, aí vem a ressaca moral, que traz o quê? Exatamente essa... A sabotagem, essa culpa, vergonha e a raiva. E a depressão ia aumentando, e as fases maníacas também, porque é muito comum. Na doença do alcoolismo e da drogadição, aí é comum, gente, aí não tem problema, a gente já conversou isso aqui, isso acontece mesmo, mas tá tudo bem. É assim, parou de beber, parou de fumar e parou de usar, mas lembra, a doença é o quê? Compulsiva. A compulsão, ela é deslocada para alguma outra coisa. Às vezes vai para as compras, às vezes vai para os jogos, para comida, para internet, tem uma personalidade adicta, uma personalidade que precisa da adição, precisa de algo mais, pois não? E a dependência de outra pessoa. E a dependência emocional, também. Se gruda como se fosse um morcego, fica ali, né? E aí você também fica restrito na saia justa também para lidar. Como saber lidar com essa dependência emocional, é isso mesmo. Mas o que acontece, gente? Eu frequento a sala há mais de 4 anos. Os veteranos que estão lá em sobriedade há 1, 2, 5, 10, 20 anos de sobriedade, eles estão pianinho assim, tá tudo bem. Olha, às vezes eles estão mais equilibrados do que muitos religiosos que eu conheço, vou falar a verdade. Por quê? Porque eles estão indo na sala trabalhando a sobriedade. Trabalhar a sobriedade é trabalhar os aspectos emocionais que me levaram a beber ou a usar. Que são quais? Esse aqui. Síndrome de Peter Pan, não quero crescer, sou imaturo, orgulhoso, egoísta, invejoso, Quando você está na sala, você está trabalhando isso. Você está se fortalecendo para dizer, não, a qualidade que eu quero é vibrar pelo sucesso do outro. Gente, é tão gostoso você ver uma pessoa vencer, você fala, yes, vai mesmo. Então, a inveja é uma coisa que te põe para baixo, e você celebrar a vitória do outro é uma coisa que parece que a vitória foi tua também. E é porque nós somos irmãos. A vitória do nosso irmão é a nossa vitória. É que a gente olha às vezes de um jeito muito torto para as coisas. Muito bem. Aí ele
não trabalhando nada disso, né? Já ficou 15 anos sem beber. Mas se ele fosse falar isso numa sala de alcoólicos anônimos, sabe o que iam dizer para ele? Você está numa bebedeira seca. A bebedeira seca é isso, você não está fazendo uso do álcool, mas você está emocionalmente, psiquicamente, totalmente desequilibrado. Como se você estivesse fazendo uso. Porque quem faz uso fica chato, invejoso, briguento. Só não estava bebendo, então eles chamam. Você está numa bebedeira seca porque não está vindo na aula, na sala, não está fazendo um tratamento espiritual para você, né? Vamos lá. Eu fico me empolgando e eu tenho que acabar isso aqui. Ai, meu Deus. É assunto, exatamente. Bom, aí o que ele fez? Ele foi comemorar uma data de casamento com a esposa e lá na comemoração ele falou, imagina, 15 anos sem beber, eu dou conta, e tomou uma taça de vinho. Ele ficou 3 dias depois dessa taça de vinho, ele já estava bebendo escondido, porque se você esconde bebida, é um sintoma claro da sua dependência. E 5 anos bebendo, ele perdeu tudo, família, emprego, vocês podem imaginar, né? Perdeu tudo. Acordava de manhã com depressão e tal. Ele voltou para uma sala de alcoólicos anônimos com 57 anos, lembra? Quando ele tinha 46, que depois de 21 anos ele voltou para uma sala de alcoólicos anônimos com a expectativa de que ele, do jeito que ele foi da outra vez, na primeira reunião parou de beber, nessa também. Nananina não. Por quê? Porque a doença é progressiva, é crônica. Então, todos esses 21 anos que ele se permitiu ter esse estado emocional alterado, psíquico, desequilibrou ele a tal ponto que ele estava muito mais fragilizado diante do vício. Exatamente. Ele falou que ele demorou muitas semanas para conseguir ficar 24 horas sem beber, porque para ele não funcionava só por hoje, é só por 1 hora. Só por 2 horas. Mas aí ele conseguiu estancar a progressão do álcool e ele não frequentava muito a sala, e um dia ele deu um conselho para um amigo que afundou a vida do amigo. O conselho dele fez um amigo beber mais, se acidentar, foi um caos. Daí ele se deu conta que não adiantava ficar só parar de beber. Ele tinha que fazer um tratamento emocional. Ele tinha que conhecer os 12 passos para saber como agir. Quando você vai falar alguma coisa para a pessoa, você é muito responsável pelas palavras que saem da sua boca. Então, você tem que saber o que você está falando, né? Então, ele termina dizendo que ele voltou para a sala e que se a progressão é assim, a doença do alcoolismo é progressiva, a recuperação tem que ser progressiva também. Você não pode achar que você está curado. Você tem que ter a consciência de dizer, eu sou um doente alcoólico, eu preciso ir na reunião, eu preciso ir na sala, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso de um apoio espiritual, senão você cai. E aí, então, ele fala, se você não tem essa consciência, você fica vulnerável à progressão da doença. A doença progride muito mais rapidamente, né? E ela progride não apenas bebendo, mas com ideias e comportamentos que a doença traz, que são essas questões emocionais que a gente conversou, né? Então, ao conversar com alcoólicos que recaíram, aí ele faz uma reflexão que eu quero acabar com essa reflexão. Ele diz assim, olha, a doença é física, mental, espiritual, emocional, que se não for tratada a tempo pode levar à morte e à loucura. As duas, né? Alcoolismo e drogadição. Mas ele sempre pergunta, ele diz o seguinte, eu vou ler exatamente o que ele fala. Ao conversar com alcoólicos que recaíram, eu pergunto, você rezou por sobriedade no dia que tomou o primeiro gole? Nenhum deles disse que sim. E rezar por sobriedade é o primeiro passo. O primeiro passo não é venha na reunião e pare de beber. O primeiro passo é admita que você não consegue sozinho e peça ajuda de Deus. É o primeiro passo. Você só precisa disso, mais nada.
Então, e aí ele diz assim: nenhum disse que orou pedindo por sobriedade, pedindo por ajuda no dia em que recaiu. Ou seja, se você tivesse orado, a chance de você não ter recaído era imensa. Então, eles dizem assim: precisamos pedir por um indulto, por uma ajuda, por uma libertação diária, para que Deus possa nos ajudar. Só por hoje. O pão nosso de cada dia, a gente também não fala no Pai Nosso? Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É a mesma coisa dos alcoólicos anônimos. Só por hoje, sobriedade. Eu não sei se eu dou conta de amanhã, mas se eu der conta hoje, eu já venci. Tá certo? Um dia após o outro. E essa é uma progressão que acontece com o álcool, acontece com as outras vezes? Acontece. A progressão acontece em todos os vícios. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. É o oco. É oco. Eles falam exatamente isso. Eu sinto um vazio. Os que conseguem se dar conta do que estão sentindo, eles falam: é um vazio muito grande, é o oco, não tem nada. Então, agora, infelizmente eu vou ter que parar, mas a gente continua semana que vem. Então, vamos orar? Senhor, muito obrigada pela Tua presença em nosso meio. Obrigada pelos Teus ensinamentos, pelos Teus exemplos, por todas as pessoas que estão aqui presentes, Senhor. Abençoa, ampara, protege, ilumina, capacita, fortaleça cada um deles, dando uma energia ainda dobrada para aqueles que veio representar os seus familiares. De forma, Senhor, que a Tua luz e a Tua verdade se expanda em todas as mentes e corações dos que estão aqui e dos que não estão, para que todos nós juntos possamos fazer a Tua boa, iluminada e desejável obra, que começa nesse momento, rendendo a nossa vontade aos Teus pés e pedindo que o Senhor vá à nossa frente, fazendo por nós aquilo que nós ainda não somos capazes de fazer, mas confiando que a Tua presença é soberana e com o Senhor à nossa frente, nós tudo seremos capazes. Estas coisas te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que assim seja.